Olá, eu sou o Fábio Coutinho e você está no programa Boa Semana com Cristo, um programa de meditação da Palavra de Deus para que você possa começar bem a sua semana. Nós estamos meditando já há 3 semanas promessas de Natal, passagens do Antigo Testamento que apontam para o nascimento de Jesus Cristo. E hoje nós vamos ver a promessa feita por Deus ao rei Davi, ali em 1 Crônicas, capítulo 17, versículos, começando no versículo 4, mas eu quero destacar o versículo 11 até o versículo 14. O contexto é que Davi quis construir um templo para Deus, porque ele morava num palácio. Então Deus fala para Davi que ele não iria construir esse templo. Então Deus diz assim, versículo 11, 1 Crônicas 17: Quando a sua vida chegar ao fim, e você juntar-se aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. É ele que vai construir um templo para mim, e eu afirmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reino será estabelecido para sempre. Essa é a promessa feita, e que o Salmo 132:11 nos lembra. O Senhor determinou uma promessa a Davi, um juramento firme que ele não revogará jamais. Estabelecerei um dos teus descendentes no teu trono. Quem é o descendente de Davi que iria reinar e que vai reinar para sempre? Lucas nos fala no capítulo 1, falando do nascimento de Jesus Cristo, versículo 32 e 33. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. Mas existe uma outra promessa feita ali em Jeremias, no capítulo 33, 17. O profeta diz: Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi, homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nunca faltará a Davi, homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Quem é esse homem que sentará no trono da casa de Israel? O apóstolo Paulo nos fala, em Romanos capítulo 1, versículo, vou ler do 1 ao 3. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Quem é que nasceu da descendência de Davi segundo a carne? Jesus Cristo. Porque Paulo também repete isso em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8 e 9. Lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho. Jesus Cristo, da descendência de Davi, 2 Timóteo 2, 8. São essas as preciosas promessas de Natal revelada ao servo de Deus, o rei Davi. Em Apocalipse nós temos pelo menos 3 passagens que também nos falam algo semelhante. Apocalipse 3, 7, nós lemos: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quem é este, senão Jesus Cristo? Um outro texto também em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 5, nós lemos: E disse-me um dos anciãos, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Que maravilhoso é saber que a promessa de Deus feita lá para o rei Davi se cumpriu no nascimento de Jesus Cristo e será estabelecido para sempre. Porque em Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus Cristo, o descendente de Davi, que veio da raiz de Davi, nasceu para ser o nosso Salvador. E podemos meditar nessas preciosas passagens e louvar a Deus, porque Ele cumpriu a partir do nascimento de Jesus Cristo. E Ele voltará, porque o seu reino ainda não foi estabelecido. Ele reinará para sempre. Primeiro por 1000 anos, e depois eternamente. Louvado seja Deus
por Jesus Cristo, a raiz de Davi, que reinará para sempre. Deus te abençoe e você tenha uma boa semana com Cristo. Faz tempo que eu não falo isso. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Compartilhe, divulgue, ore por esse ministério. Se possível também, contribui para a glória de Deus. Deus te abençoe e tenha uma boa semana com Cristo.